Finalmente! Fala com a gente! Estamos no ar, gente! Mais uma vez. Então, né? Vocês viram que ela falou mais uma vez. Vamos falar sobre bastidores. A gente acabou de gravar um episódio lindo, 1 hora, super espontâneo, coisa linda. Eu não ia falar, né? Que vocês vão me ver falando mais só hoje. O que aconteceu? Eu testei o microfone das duas, funcionou, beleza. O meu, eu só coloquei aqui, esqueci de testar. Foi na fé. Gravamos um episódio lindo. O que aconteceu? O meu microfone, depois de 1 hora, fomos testar nada. Só o vácuo. Então agora, pela segunda vez, mas para vocês a primeira, realmente valendo, nosso episódio piloto, né? Nosso episódio piloto, como se todas as séries têm um episódio piloto, porque a gente não, poxa, a gente não é pior que Friends, vai. Então, não, peraí. Abasta o amor de Friends, mas você tá começando diferentes negócios. Não, mas eu quero espontaneidade. Então, assim, se todo mundo tem um episódio piloto, então a gente também tem que ter um episódio piloto, que é justamente para que coisas como gravar sem som aconteçam e a gente tem que gravar de novo para que nos próximos saia tudo certo. Eu só quero acrescentar que a gente acabou de gravar, deu uma crise de riso em na Ellie, que a gente tava acreditando que a gente tinha acabado, aí o Domar falou assim, não gravou minha voz. A gente parou de rir na hora, o brilho foi embora completamente e falou, vamos gravar de novo então. Então, para começar, vamos nos apresentar? Vai, Delmar, começa com você. Bom, eu sou o cara que acabou de estragar um episódio. Não, brincadeira. Bom, eu sou o Delmar, né? Essa pessoa com esse nome diferente. Esse cara que, quando vai nos lugares, tem que soletrar o nome, né? Não vou explicar a origem, não. Deixa para outro momento. Mas eu sou a parte aqui tecnológica, parte de som aqui, estrutural do podcast, né? Hoje vocês vão me ver, mas normalmente vão ser só as duas e o pessoal que vai estar sendo os nossos convidados. Então, dentro do podcast eu sou isso, e fora do podcast, fora da vida, eu sou... Fora da vida do podcast. Fora da vida do podcast, né? Não tô morto, fora né, gente? Fora da vida aí, entendeu? Então, fora do podcast, eu sou formado em sistema de informação, sou técnico web designer, sou analista de dados hoje. Eu sou CLT, embora trabalhe home office, tá? Mas... bom, esse sou eu, né? Vou ficar estendendo muito, vou deixar para as gurias falarem, porque já que elas estão numa paleta de cores assim muito boa, embora não foi combinado, não foi. Então agora eu vou deixar a palavra com elas. Não foi, na hora que eu vi entrando na porta, eu falei, gente, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo nosso preto e rosa aqui. Estamos em sintonia. Em sintonia. Como sempre, né? Graças a Deus. Então, meu nome é Natália e sou formada em Direito, trabalho no escritório de advocacia, inclusive nesse local onde estamos gravando agora. Trabalho com o meu tio e aqui no podcast vou estar aqui como host e junto com a Ellen e o Delmar ali nos bastidores atrás das câmeras. Hoje ele está aqui botando a cara. A princípio ele não tinha colocado o microfone para ele. Uma das coisas que deu ruim o último foi isso, porque ele chegou, montou tudo e falou vai, eu falei, mas você não vai aparecer? O piloto não era para todo mundo conhecer a gente, aí ele falou, então vamos lá montar tudo para ele, aí foi onde deu ruim. Não testou. E eu sou a Ellen. Ai, meu Deus do céu. Eu sou a Ellen, de casa, né? Estou em casa. Tenho uma formação de enfermagem, mas não exerço só em casa, porque tenho uma criança com paralisia cerebral, tenho 2 filhos. Falei, né, sobre essa perspectiva que eu tinha antes de ser dona de casa, né? Que a gente tem um preconceito, né, das pessoas que ficam em casa e cuidam do lar. Então eu sou essa pessoa, né, trabalho em casa, cuido das crianças, e aí entra a parte de onde a gente se conhece, que é da igreja, e participo também muito da igreja, gosto muito de participar da igreja. Vou deixar claro que muitas vezes, na maioria das vezes, quem trabalha em casa trabalha mais que todo mundo. E não vê o trabalho, né, gente? Porque socorre todo mundo, socorre isso, socorre aquilo. Ele fala, você ficou em casa o dia inteiro, não fez nada. Como você não fez nada, gente? Fez isso, fez aquilo, lavou uma louça, cuidou de uma criança. É isso. E agora entra a história de como esse trio improvável, muito improvável, aconteceu. Eu gosto dessa expressão trio improvável. Eu falei pra elas, se não falar que nós somos um trio improvável, eu vou ficar chateado.
Somos um trio improvável porque, gente, assim, somos 3 personalidades completamente diferentes, em idades diferentes, né? Assim, tudo bem que a minha idade do Delmar é mais perto da uma da outra, mas vamos deixar claro que ele é mais velho. Ela é caçulinha. Vou frisar porque a gente tentou, no primeira tentativa de pod, ele deixou claro a minha idade que eu não tinha falado. Então, eu já vou começar falando antes que você me exponha. Né? Eu tenho 31, ele também tem 31, mas ele faz 32 aqui uns dias. A Ellen tem 43. Nós somos personalidades completamente diferentes e nos conhecemos no EJOC, né, um grupo de jovens que a gente participa. A gente se conheceu, se for parar para pensar, mesmo uns mais de 10 anos atrás. Sim, mas não éramos tão próximos, né? A Natália quase nem cumprimentava, porque a igreja é uma família muito grande. Sim. É igual parente. Parente a gente não cumprimenta. Mas também não era por mal, não. Não. Era por nada demais. Assim, era porque a gente não se conhecia, sabia quem era, porque participava do mesmo grupo de jovens, mas a gente não era próxima. Exatamente. E o Delmar também é a mesma coisa. Já tinha mais uma proximidade, porque a mãe dele fazia algumas roupinhas. Costureira. Costureira, fazia algumas roupas, doava trabalho para a igreja, doa, né, ainda, né? Graças a Deus. E aí a gente foi se aproximando. Primeiro, mais assim com a Natália, que a gente foi jogada. A gente foi livre. Olha, vocês duas! Com a Dai, né? Com a Dai. E aí aconteceu da gente se aproximar. A princípio eu achava que a Natália não ia com a minha cara, eu preciso falar isso. É porque, gente, as pessoas acham, mas eu reconheço, assim, tem vários amigos meus ainda que falam assim, você tá brava? Eu falo, não, mas tá com a testa franzida. Mas não é por mal, é que às vezes eu tô lá em Narnia e eu tô, tipo, com a testa franzida assim, ou com cara de séria na rua, mas é porque eu não conheço, assim, então... Aí ela achava que eu não gostava dela. Não, mas ela tem o alter ego dela, sim. Ela tem o alter ego dela, mas, ultimamente, Só o alter quando ego dela tá até controlado. Carrega uns 10%, mas 100 não tá carregando mais. Só não precisa. Então foi a proximidade, aconteceu. E aí eu falei, agora a gente precisa conhecer a Natália precisa conhecer a Ellen. E nossa, deu muito certo. Sim. Muito certo. E aí começamos. A gente começou uma coordenação, né, no encontro do EJOC, que é o grupo de jovens que a gente participa. A gente foi convidada para a coordenação juntas, junto com a Dai, né, que a gente carinhosamente chama de Dai. E assim, a Dai ainda é bem mais nova que eu, então 3 pessoas, 3 mulheres diferentes, em idades completamente diferentes, que foi onde a gente se aproximou assim. E trabalhamos juntas intensamente nesses 2 anos. Eu acho que eu falava mais com a Ellen do que com a minha mãe, porque a gente se falava todo dia. Eu falava assim, vocês não cansam de falar o dia inteiro? Mas era todo dia um problema para resolver, alguma coisa para conversar, alguma coisa para decidir. Então acabava que a gente se falava muito tempo. Teve vez o Pedro ligar e falar, você tá com a Ellen? O Pedro é o marido dela. Uma vez eu falei, o Pedro tá me ligando. Aí ela, você vai buscar com a bateria? Aí o Pedro, você tá com a Ellen? Eu falei, tô, que coisa. Já ligou. E aí a história do pod se deu como, Delmar? Vocês viram que eu até tinha trazido a câmera pra mim, e aí depois eu voltei pra Ellen. Porque assim, a nossa ideia de fazer o podcast é que a gente é muito organizado, né? Roteiro. A gente é muito organizado, a gente gosta. A Baus gosta de falar algo. Mas então, a gente teve a ideia de fazer o podcast, como elas disseram, elas eram coordenadoras, né, do grupo que a gente participa, hoje elas não são mais, e a gente falou assim, aonde a gente pode suprir essa necessidade de falar em público das duas, né? Porque internamente elas já falam. E eu vou ficar órfã. Então aí... Deu alguma coisa pra fazer. Então. E aí a gente começou a falar sobre, né, como que a gente poderia fazer. E aí, entre conversas separadamente, chegamos na ideia, né, do podcast, as duas conversaram. E aí, falando comigo, eu falei, olha, se vocês falarem, vão fazer, falei... Eu pego pra fazer essa parte mais estrutural. Você falou, pega mesmo? Eu falei, pega, então beleza. Então vocês estão vendo que agora é junho. É junho! Ai, eu já tinha esquecido disso. Mas, então, olha lá, tá vendo? Essa é legal da parte de ter uma boa memória, uma excelente memória. Minha memória é péssima. Então, a gente teve essa ideia de fazer toda essa parte, né? E a gente foi estruturar. Definimos o nome, definimos o logotipo, coisa linda de Deus. Aí a gente definiu possíveis convidados, tal, que vocês vão conhecer no futuro. Periodicidade, que elas vão falar mais daqui a um pouco. E a gente foi vendo, aí falar,
decidimos que, pra minha cabeça leiga, né, era só áudio, mas as duas quiseram mostrar essa beleza preta e rosa, então viramos vídeo, então vamos começar desde o começo. Beleza, então vai ter vídeo desde o começo. Você viu que a gente já começou botando a cara no sol. E aí eu falei assim, então tá, vamos começar quando? Aí ela falou, não, tem que começar em tal mês. Eu falei, Fevereiro! ou a gente pede clipes numa hora dessa, ou a gente faz igual a Ivete e continua com alegria, tudo é festa. Mas continuando, e aí elas falaram, fevereiro, eu falei, fevereiro não vai começar. A gente fala, por que não? Eu falei, porque nós temos nosso encontro, vocês não vão ter tempo. Aí elas falaram assim, não, a gente vai ter tempo. Eu falei, não vai ter tempo. Mas aí, queridos homens que estão ouvindo, aconteceu uma coisa que é muito importante, que assim, vai chegar um dia que talvez vocês tenham essa sorte que eu tive, que a mulher de vocês falar que vocês estavam certos. E realmente elas não tiveram tempo, a gente não teve tempo, e aí a Ellen falou pra mim, realmente, você estava certo, não tivemos tempo. Eu falei, muito obrigado, não sei o que fazer com essa informação, porque quando a mulher fala... quando a mulher fala que a gente tá certo, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Mas o importante é que agora vai sair pela segunda vez no mesmo dia, mas agora para vocês a primeira. Então, é isso. E a gente decidiu todas as coisas e agora elas vão continuar falando da periodicidade e tudo mais. Deixa com elas que é muito mais bonito ver elas falando do que eu. O podcast fala com a gente, né? Tem esse nome justamente para ouvir histórias, né? As nossas histórias junto com as histórias de outra pessoa, porque todo mundo tem alguma coisa para contar. Então a ideia surgiu justamente para isso. Sim, a gente ouvir as histórias das pessoas, ouvir o que as pessoas têm pra falar, que como a Ellen falou, todo mundo tem alguma história pra contar, gente. Se o patrão com o seu vizinho tem uma história pra contar, a pessoa que mora na esquina vai na fila de um banco, eu sou rainha de conhecer gente em fila de banco. Agora não tem mais fila, você senta do lado e sempre tem alguma história pra contar. Então a gente queria chamar essas pessoas, inclusive assim a gente quer até dicas de vocês, de pessoas que vocês conhecem, que têm história pra contar, quem vocês queriam ouvir aqui, pra gente convidar, pra trazer aqui. Né, pra contar histórias, contar da vida. E assim, não é uma determinada pessoa, nem um estilo, né? Vocês vão ouvir a gente falando muito sobre religião, porque nós somos da igreja, mas todo tipo de pessoa pode vir aqui contar a sua história. A gente não tem um assunto definido, né? Uma coisa que muita gente pergunta. É um podcast do EJOCRE? Não é um podcast do EJOCRE. Só nos conhecemos no EJOCRE, fizemos parte do EJOCRE, mas não é um podcast do EJOCRE, é um podcast nosso, um projeto nosso. E também não temos um assunto definido, né? Sobre um assunto ou outro, a gente vai falar, gente. E se a gente quiser pra falar, a gente vai falar. Se você tem história para contar, se você conhece alguém, ou aquela pessoa tem uma história bacana para contar, né? Vai ter a caixinha, como que funciona? A caixinha de perguntas no Instagram. A gente vai jogar lá a caixinha de perguntas para vocês sugerirem pessoas. E também antes das gravações a gente vai falar, olha, vai vir fulano aqui, então o que vocês querem saber dessa pessoa? Manda perguntas pra gente fazer as perguntas, porque como diz o Delmar, às vezes a gente tem coragem de perguntar, mas a gente joga pro público. O público quer saber. A gente vai falar assim, a gente não perguntaria isso, mas fulano quer saber. Isso. Então, assim, a gente vai jogar no peito de vocês. Dá pra fazer uma pergunta anônima também. Dá pra fazer uma pergunta anônima também. Então, o nome da pessoa. E olha que orgulho, né? A gente já tem até perfil no Instagram, né? Então, é o Fala Com A Gente.podcast. Com seguidores. Isso, nossos amigos são os primeiros seguidores. Quem tem amigo tem tudo. Barros, que orgulho, ela fez um vídeo muito bonito, totalmente produzido entre ela com ela mesma, né? Nos melhores amigos, ela mandou para seguir o nosso projeto, a gente está divulgando, então vocês sigam aí. A nossa ideia, se tudo funcionar direitinho, inclusive o microfone, é a gente quinzenalmente, numa quinta-feira, né? Numa quinta-feira, cada 15 dias a gente subir, né? E aí essa é a nossa ideia, né? A gente ouvir pessoas, contar histórias, são relacionamentos interpessoais. Então, é bom a gente conhecer outras pessoas, ouvir, e também a gente suprir essa necessidade que a gente tem de falar, né, gente? De falar e de falar pro povo, né? Falar. Porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Tipo assim, eu queria fazer alguma coisa na internet. Falar, mas eu vou falar o quê? Eu vou botar a cara lá e sair falando um monte de coisa, também não queria. Então, quando eu falei pra ela, a gente podia fazer um podcast, né? Pra chamar o povo pra conversar, porque elas gostam muito de conversar. E de escutar. E escutar a história e falar, gente, aconteceu parecido comigo isso, ou então, nossa, eu não sei o que eu faria nessa situação, né? Porque acaba que a história das outras pessoas acaba interferindo na nossa também. A gente vai pegando um pouquinho de
É tipo esponjinha, né? Vai pegando um... Incentiva, motiva, de aprendizado. Sim. Ou eu não faria isso. Ou eu não faria isso de jeito nenhum. É isso. Bom, então já que a gente tá falando de histórias, surpreendendo ela, não vou surpreender mais, porque eu já surpreendi elas no outro episódio, mas eu quero que elas contem uma história entre elas, depois com certeza elas vão jogar pra mim, então que elas contem uma história uma com a outra, se tiver mais de uma pode contar também, não se limite a uma, tá? Então, contem histórias. Eu vou começar, não, eu vou contar 2 histórias. Gente, Então, a minha história com a Ellie, gente. Assim, eu até perguntei, eu falei, mas eu vou contar mesmo? Porque a gente conversa muito, vocês vão ver, a gente conversa muito. Então, como a gente estava nessa coordenação desse grupo, a gente tinha muitas reuniões que sempre aconteciam no Centro Pastoral, que é aqui um lugar aqui em Fernandópolis, que é a Praça da Aparecida, ali atrás do JAP. E a gente fazia sempre outra reunião depois da reunião. A reunião acabava, todo mundo ia embora, a gente ficava na praça conversando até altas horas. E isso sempre, sempre. Muitas vezes a gente ficava conversando mais tempo do que a própria reunião. E aí um dia foi indo todo mundo embora, foi um, foi outro, ficou só nós duas lá na praça. E isso já era madrugada. Madrugada, à noite, já não tinha mais uma alma na rua. A polícia que fica lá perto já tinha ido embora, porque é perto de uma escola, então sempre tem polícia na hora de ir embora. Só tava eu e ela, e de repente a gente olha pra esquina e vem vindo 2 homens na nossa direção. Mas até então tava tudo bem, vem 2 pessoas. Só que eles foram chegando, olhando muito fixamente assim pra gente. E aí a gente já começou a ficar mais dura aqui, assim. Eu olhando pra ela, com um olhar assim, e agora? O que a gente faz? correu, não dou conta. O que a gente faz? Vamos continuar finalmente. E eles vieram, os dois homens, e eles vieram cercando a gente. Uma veio por um lado, o outro veio pelo outro. Na hora eu não tinha força mais. A perna, assim, tava em pé, porque Deus tava segurando. Porque eu tava... E o homem olhou pra mim, assim, com um olhar, e eu olhei e disse, boa noite. A maior... William Bonner. A Ellie me olhando com um riso de nervoso, assim. Ela falou pra mim, a tua boca não tem mais cor, né? Ela falou depois, porque na hora o moço olhou pra mim, assim, num choque, numa reação que eu acho que ele não esperava. Esse boa noite da minha parte. Os dois foram embora, assim, deram rumo, deram a volta na gente, foram embora. Nós olhamos pra cara da outra e falamos tchau. E fomos cada um pro carro, desesperado, querendo ir embora. E no carro a gente foi falando, meu Deus do céu, que medo. Parou por aí? Não. A gente fez isso depois de novo, passamos pela mesma situação. Só que a gente falou bem maior. Dessa vez a gente englobou pessoas. Porque depois a gente falou, nunca mais vamos fazer isso. Pô, galera, vai embora, vamos embora também. Mas aí você acha que em grupo não acontece? Acontece. A gente falou, vamos tomar uma açaí, tem uma açaí ali perto. Fomos, voltamos. Só que daí tava chuviscando e entramos debaixo da frente da igreja ali, que é coberta. E estamos ali conversando. Quando vem um homem de bicicleta na maior velocidade do mundo. Só que até aí a gente não tava assustado, porque tava chovendo. Só que ele jogou a bicicleta na nossa direção, desceu, enfiou a mão no short olhando pra gente, e aí todo mundo paralisou nessa hora, assim. Ele tirou o celular do bolso, assim. Oi, já tô indo pra casa. Aí foi voltando a cor todo mundo, a gente falou, vamos embora de novo, vai. Cansa de ter uma susto. Então, assim, estávamos num grupo maior, mas o pensamento é o mesmo, a gente tem medo. Pra que lado a gente corre? Que lado que corre. Agora, contar, ela foi pro lado do riso, eu vou pro lado mais sentimental. Mais emocional. A gente chora. Como a nossa amizade, ela é assim, ela é recente, porque tem só 2 anos, mas ela é de uma intensidade muito grande, né? Eu ia falar. Então ela é intensa, assim, porque também eu falava mais com a Natália do que com minha mãe, do que com o meu marido, enfim. E aí quando teve um encontro este ano, meu filho fez o Augusto, e ele não tinha idade para fazer, então a gente precisou pedir autorização para o padre. E ver a emoção da Natália, né, quando foi permitido, foi muito grande. Foi muito genuíno. Né? Eu acho que eu não me emocionei tanto quanto ela, porque a gente queria muito que o Augusto fizesse. Que o Augusto. E a felicidade dele, assim, ouvindo ela falar no microfone, ele pulando em casa, e aí depois quando ela fez a entrevista com ele, porque foi ela que fez a entrevista com ele também, foi muito importante para mim. Ali, dentre tantas coisas que a gente passou, porque a gente passou muitas coisas. Né? Muitas coisas que fez a gente dar muita risada, muitas coisas que a gente fez a gente... Né, tomar decisões importantes, mas vendo ali a felicidade dela de ter ele no encontro,
E ela apresentou o encontro, então ela ficou muito com ele. E aí ela ia contar as coisinhas pra mim também do que estava acontecendo, porque ele não me via. E então, assim, foi muito feliz, porque uma pessoa que faz o filho da gente feliz, faz a gente mais feliz ainda. Só que esses dias ele quis tirar foto com ela e não queria tirar comigo. Aí eu falei, isso causa uma intriga. Aí eu falei, não, isso não tá certo. Então, mas é isso, eu acho que amizade é isso, né? A gente tem momentos bons e tem momentos não tão bons assim, mas que de aprendizado. Sim. E o verdadeiro amigo, né, falo com o Delmar também, a gente conversa sobre isso também, que é falar, né? Igual assim, o Delmar tem mania de fazer piadinha sem graça. E aí a gente fez juramento de mindinho que certas coisas não são permitidas falar. Então a minha história com o Delmar também é essa. Delmar, você não pode fazer piada sobre este assunto. E aí ele, pelo menos, está cumprindo até agora o juramento de mindinho. Deixa eu só acrescentar, você falou da entrevista do Augusto, que você não tinha falado antes. E a entrevista do Augusto é uma coisa que me emocionou tanto fazer, a entrevista do Augusto, porque realmente eu tava numa expectativa do Augusto fazer esse encontro, e quando o padre falou, Natália, faz a parte do Augusto, eu falei, o quê? Liguei pra ele e falei, pelo amor de Deus, pai, deixa o Augusto participar, e fiquei na maior felicidade. E fomos fazer a entrevista, e ele, daquele jeitinho dele, assim, falou cada coisa que eu fiquei, assim, em choque, porque eu também não esperava ouvir. E eu saí e falei pra ele, fazer entrevista com o Augusto, saí chorando das coisas que ele falou, e ele, o olhinho dele brilhando, assim, foi demais. Foi. O melhor nesse dia foi a Barros falando pra mim que ela fez a entrevista. Ela falou assim, acabei de fazer entrevista com um jovem. Eu falei, que jovem? Ela, Augusto Rosa. Eu falei, quem é Augusto Rosa? Que eu não conheço. Ela, o filho da Ellen, meu. Eu falei, não, é verdade. Inclusive, ela tá com cabelo rosa por causa do filho dela, tá? Valoriza esse cabelo rosa. Eu não sei que cor de cabelo que elas vão terminar o ano, que agora elas gostam muito de mudar. Inclusive, saudades da Barros Ruiva. Mas... Não terá mais, se conforme. Foi um tempo bom. Rendeu um pedaço de bolo. Não, mas brincadeira. Agora, para não ficar de fora, né, uma história com cada uma das duas. Vou começar da Ellen por último. A Ellen, recentemente, ela fez aniversário e eu presentei as pessoas. Só que eu dou presente fora da época. Dou presente fora da época. Falou rapidinho, que eu vou começar com a Ellen por último. E começou. Me passei. Porque na outra gravação, ele não sabia que história. Ele pediu pra gente contar, mas não ficou escolhendo a história. Então vai. Então tá, vou começar com a Ellen por último. Então, eu falei, a Ellen recentemente fez aniversário e eu dei um livro para ela sobre maternidade, mas eu não sabia que era aniversário da Ellen. E eu amo. E eu comprei um livro para Ellen e tal, e eu falei, ó, vou comprar esse livro e tal, comprei, e falei, ó, chegou o livro aqui. E aí eu tô de boa na minha casa, o pessoal no grupo mandando parabéns pra Ellen. Aí eu chamei a Barros, eu falei, aniversário da Ellen amanhã? Ela falou, Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu comprei um presente pra ela e eu nem sabia que era a data. Então tem essa minha história com a Ellen recente. E com a Barros tem um monte. A do bolo foi no dia do meu aniversário, que eu sempre dou presentes pra pessoas que fizeram. Presentes não, dou o primeiro pedaço de bolo pra alguém que foi importante naquele meu último ano. Tá vendo? Sinta-se valorizado. Então, aí eu dei um pedaço de bolo pra ela. Então... Tá vendo? Ela ganhou um primeiro pedaço de bolo. E a outra foi que a gente faz parte de grupo, mas o ano passado tirei um ano sabático. E quando eu fui voltar, ela me colocou no grupão na frente da minha casa. Então, a gente no carro dela, ela me colocou. Então, ela joga essa no peito dela. Eu falei, não, tudo bem. Então. Bom, aí então a gente já contou uma história de cada um. A gente já falou que a gente vai querer ouvir histórias de pessoas, né? E aquela hora eu tinha perguntado também, né, porque vocês se conhecem muito, a gente se conhece, mas eu queria que também alguém soubesse alguma coisa da outra que talvez não saiba, fizesse uma pergunta para outra sobre algo e tal, né, vamos tirar esse, eu sei que é a segunda vez que a gente está gravando, mas vamos tirar essa, como é que eu posso dizer, essa dúvida da galera que pode ter, que não conhece vocês. Dúvida da galera ou da nossa? Não, mas eu quero uma dúvida que vocês têm, uma da outra aqui, porque vocês não se conhecem 100%, vai, gente. Tudo bem. Porque não, eu não conheço nem eu 100%. Então, porque assim, eu vou começar então. Eu tenho uma dúvida da Ellen, que é assim, uma das coisas que eu mais gosto, porque um dos grandes investidores desse podcast é o Pedro. Obrigado, Pedro. Pedro, marido da Ellen, nos ajudou aqui com a mesa de som, porque como a gente falou, a gente vai começar a estruturar. Vem na ponta da língua pra falar, o Pedro, você é folgado. Pedro, você é folgado, hein? Essa é uma piada interna. Essa é muito boa.
e dos mesmos criadores de Tiago, você só para em pé. Então, uma coisa que eu queria saber da Ellen, que a Ellen e o Pedro, o nome do contato de cada um é morcego. Eu gosto muito disso, eu acho que é o apelido de casal mais legal. Então eu queria saber da Ellen por que eles se chamam de morcego. E aí depois que tirar essa, você faz uma pergunta para ela faz uma pergunta para você e vamos nesse campo semântico aí. O morcego não é nada assim, gente, muita coisa não. Não é porque eu sou uma pessoa noturna, né? Mas não é por isso não. Eu andava com... Éramos 5 meninos e eu e uma outra menina. E eu era mais novinha. Então era caçulinha, tinha 15, 16 anos e eles 5, 6 anos mais velhos. Então eu era morceguinha dos morcegos, porque eu tinha horário para ir para casa, minha mãe dava horário e a minha mãe confiava muito no peso, tá vendo, mãe? Confiava tanto? Confiava tanto. E aí ficou o morcego e a morcega, depois a gente começou a namorar e eu nunca fui amorzinho, gente. Então assim, eu nunca fui de amor, de paixão, de vida, né? Tem muito vida também. Que mais um pouco de preguiça. Exatamente. Me dá um pouco de preguiça. E eu não era de demonstrar. Hoje eu demonstro muitos sentimentos, assim, quando eu gosto eu falo, eu elogio demais, mas eu era... Abraça, gente, abraça. A gente abraça muito, né? E eu era muito, assim, reservada, pra não falar seco. E a Barros chora muito. Mas... E aí ficou morcego, depois de começou a namorar. Ah, ele também chora, tá medicada? Não tô mais medicada, não. Não, mas medicada então pode ser que ela chore. Ou ria muito, como foi o final do último episódio, né? Gente, mas você sabia que eu não chorava? Eu não era de chorar, eu era febre. Eu ando mais sentimental depois que eu te conheci. A gente vai pegando O coisas, choro, né? uma lágrima cai aqui, ó. Exatamente. Eu já tive que consolar a Natália, eu até fiquei surpresa. Será que é porque eu tava medicada? Que dia? Qual das vezes? A que marcou assim. Foi na missa de encerramento. Eu achei que ela fosse dar trabalho e ela lá pleníssima. Chorando muito. Todas as fotos eu tô sem andar plena e eu com a cara, com a lágrima aqui. Não, mas agora, beleza, a gente sabe a história do morcego, e a gente sabe a história de uma com cada uma e tal. Mas agora, o que cada uma quer saber da outra que às vezes não sabe? Joga o campo semântico, pode. Amor, o que é amor? Paz, carinho, atenção. Não. Não, mas a gente precisa falar isso. Pode. Por isso que eu falei assim. A gente não perguntou pra você. O que é Deus? O que é Deus pra você? Nossa, a gente se junta contra. A gente se junta contra. Eu não sei porque eu tô aqui, às vezes tem horas, parece que é uma treta. Mas então, Deus pra mim é uma relação de amizade. Sei lá, quando eu aprendi com uma pessoa que trabalhou comigo, que quando você vai fazer uma oração, você tem que orar como se você estivesse conversando com seu amigo. Então, se eu tô pé da vida, eu faço oração reclamando, falando uma pega. E se eu tô bem, eu agradeço. Eu acho que na nossa oração, a gente tem que agradecer mais do que pedir, que acho que Deus não é band-aid para você procurar só quando você se machuca. Então, eu acho que a minha relação com Deus é uma relação de amizade. Assim, eu bato papo com Ele todo dia, meu caminho da academia, porque enquanto a Ellen é noturna, eu sou diurno. Então, eu sempre vou converso muito sozinho no carro. Tenho uma relação mesmo de amizade, assim, é uma conversa muito mútua, assim, tipo assim... De amizade mesmo. Eu começo, minha oração é muito engraçada. Se eu pudesse mostrar pra todo mundo, eu falo assim: e aí, como é que você tá? Tudo bem? É como se eu estivesse conversando com um amigo meu. Então, a minha relação assim, de oração é assim mesmo. Porque eu tenho às vezes as pessoas acham que pra você fazer uma oração, tal, um relacionamento com Deus, você precisa ir num lugar, tal. Não, cara. Você tá numa fila... Ou ter uma diplomacia. Então... você tá na fila do banco, a fila tá demorando, cara, faz uma oração, sei lá. Entendeu? Então não tem um lugar específico, você não precisa ir para um lugar assim específico para isso, é uma relação de amizade. Eu trato a minha dessa forma. Deus não tá. Ai, Deus é tudo. Pra mim, Deus é tudo. Está em todos os lugares, nas pessoas, né? Uma coisa que eu pensei também depois, que às vezes eu não formulo bem na hora, assim. Mas eu penso também que Deus está nas pessoas que a gente encontra, que a gente vai, né? Às vezes em alguma fala, em algum abraço, eu sinto isso às vezes, assim, em pessoas, em momentos,
Até em momentos que deu errado, porque eu penso muito nisso e eu falo muito isso também, eu falo muito isso pro Delmar. Que às vezes ele reclama de alguma coisa e fala, meu filho, mas, né, às vezes o errado é pra gente, né? A gente não queria daquela maneira, a gente não queria naquela hora, naquele momento, a gente quer as coisas do nosso jeito. E não é, e Deus sempre faz o melhor e prepara o melhor pra gente. E escuta a gente, assim, acima de tudo, dá respostas. Eu acho que ele dá respostas, assim, é só a gente saber ouvir e a gente querer ouvir. E a gente ouvir a resposta acima de qualquer coisa, e não a resposta que a gente quer ouvir. Porque muitas vezes a gente pede resposta para Deus, aí a resposta vem. Mas a gente não ouve. Né? A gente não ouve, ou a gente não é o que a gente queria ouvir, então a gente ignora. Então a resposta está ali, de uma maneira ou de outra, nas pessoas, nos amigos, na família que está com a gente. Então, para mim, Deus é tudo. Deus. Ele vem à frente, né? Ele vem em primeiro lugar. É o primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você, né? Como você mesmo. E aí muitas vezes eu percebo que a ausência de Deus nas outras pessoas é porque ela não tem amor a ela, né? Que é o que falta. Não tem como você amar o próximo, não tem como você amar Deus se você não estiver se amando. Então, Deus é isso, é o que você falou. Eu expliquei uma vez para uma garotinha na catequese que a fé, né, ela perguntou para mim assim, que ela não sabia se ela tinha fé. E aí eu falei, fé é o sentimento, né, como o vento. Às vezes ele está mais forte, às vezes ele está mais fraco. Então, quando ele está mais fraco, você tem que se apegar, como você disse, né, a um amigo que tem fé, a ouvir uma história que te emociona, que te ensina. Então, Deus para mim é isso, é você se enxergar também. Porque muitas vezes ele usa instrumentos para falar com a gente, para mostrar coisas, tal. Então é nesse momento que eu falo de às vezes, sabe, às vezes num abraço que você tá precisando assim, e do nada alguém te liga. Tipo, às vezes você não fala com ninguém que você tá passando por um problema. Sim. E aí alguém chega em você e te dá um abraço, ou então fala, ai, vim aqui. Tipo, não tem outra explicação. Se Eu te mando uma mensagem, lembrei de você. Como você tá? Aí você fala, gente, vem agora, assim. Então, é Deus. São coisas que vão se encaixando e que depois de um tempo você fala, gente, olha, no final deu tudo certo. Então, ou você para ouvir alguém e aí você percebe que a situação que aquela pessoa se encontra é bem mais difícil que a sua. Sim. Aí você fala, poxa vida, né? Já muitas vezes eu deixei de orar por mim para poder orar por outra pessoa, porque a situação, o momento que ela estava passando, ela precisava muito mais de oração. Então você vê isso também, isso para mim é Deus. Família. O que é família para você, Delmar? Nossa! Família, vamos lá. A família eu falo que é o primeiro grupo que a gente tem na vida, né? Então, assim, é aquilo que você recebe já, quando você tem, assim. Acho que famílias são as pessoas mais próximas, querendo ou não. É o pessoal que tá com você sempre, é o pessoal que te conheceu primeiro. Eu vi um filme essa semana que foi muito, muito legal. Não vou falar qual filme que é, não, mas... eu vou dar spoiler pra galera que não viu ainda, né? Às vezes a galera não viu. É só eu vi um filme e aí é uma relação e o menino volta no tempo para ele tentar fazer com que a mãe dele fosse viva, porque a mãe dele morre na história. Só que a mãe dele morrer na história acaba fazendo com que a vida dele fosse de uma forma. Só que se a mãe dele não tivesse morrido, a vida dele também ia ter um impacto muito grande em outros. E aí ele tem uma relação com a mãe dele que é muito legal, que a mãe dele fala, eu te amo. Aí ele fala, eu te amo. Ela fala, não, mas eu te amei primeiro. Eu fico aquilo na minha cabeça, então assim, foi o momento. Então acho que a família, acho que é o primeiro amor que a gente tem na vida, é o pessoal que conhece a gente muito bem, é o pessoal que a gente escolheu, foi escolhido por Deus para estar com a gente nessa caminhada da vida. E eu acho que famílias são divididas em duas formas, né? Uma é a sua família de sangue e tudo e tal, e a outra tem a sua família, que são os amigos, que são seus amigos, são a família que você escolheu ter. Então, eu acho que essa relação acaba se tornando tudo junto, né? Mas a família, juntamente com os amigos, eu acho que é aquilo que vai te formar da forma como você é e que vai te seguir na tua caminhada, entendeu? Tem gente que fala que quem tem amigo tem tudo e tal, mas eu acho que, a gente é uma absorção de cada um
que passa pela nossa vida. Então, por exemplo, a Barros falou que ela começou a chorar mais com a tua convivência. A Barros conseguiu fazer eu ver a minha vida de uma forma melhor quando eu ficava pé da vida com as coisas, porque eu mudo minha fisionomia quando eu fico pé da vida com as coisas. Então, a gente acaba pegando as coisas de algumas pessoas que vão moldando a gente. Porque a vida da gente, ela acaba sempre, é como se fosse uma roda, só que ela nunca para, ela vai parar quando a gente morrer. Então, eu acho que a família, os nossos amigos, eles são responsáveis por formar a gente nessa nossa caminhada que é a vida. É isso. Eu vejo a família também como uma base, né? A gente tem essa base que o Delmar falou, que é onde a gente nasceu. Se eu estou aqui com vocês é porque alguém em casa ficou, né? No caso hoje ficou o Pedro, minha mãe, é o meu alicerce também. E para poder estar aqui, né? Para poder participar desse projeto tão bonito. Porque a gente vê ele como um projeto assim, né? Muito nosso bonito. Baby. O nosso bebê. Então, família é isso. E ter os agregados, né? Como o Delmar disse também, que são as pessoas que a gente escolhe para ser da nossa família. Que a gente ama tão intensamente, né? Como nossos mesmo. E aí, se alguém falar que não é, Meu Deus. a gente briga. E é isso. Acho que família Eu acho que a família é aquela que tá ali quando ninguém mais tá. Né? Quando você tá naquele momento de desespero ali, lógico que tá em todos os momentos, né? Eu falo, lógico que tá em todos, mas eu falo que é muito fácil você estar com uma pessoa no momento bom, né? É muito fácil ser amigo numa mesa de bar, é muito fácil ser família, ser amigo quando você tá bem, quando tá tudo tranquilo, é muito fácil ser amigo assim. É difícil você ser amigo quando a pessoa tá na merda, difícil é você ser família quando a pessoa tá se afundando. Né? Quando você tá vendo a pessoa, tipo assim, passando por um momento ruim, você ser família mesmo assim. Então, isso é ser família. É você estar junto com a pessoa, independentemente de qualquer coisa. Então, quando ninguém mais tá lá, quando às vezes nem você mesmo tá com você, a sua família tá. Então, pra mim, isso é família. É claro que Deus é em primeiro lugar, mas eu falo, eu nem ouso comparar nada a Ele. Né? Então, a primeira pessoa que a gente corre, claro, é sempre para Deus, mas para a família também. Que é a família que está ali, independentemente de qualquer coisa. Aí nessa linha a gente precisa falar dela. Dela. Precisamos falar dela. E quando a gente fala dela, A gente se emociona por falar dela. a gente está falando de Nossa Senhora, né? Somos pessoas de Maria, tá aqui. Ela que acompanha a gente. Estou com a minha correntinha hoje. Por onde a gente vai, né? Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Então, Delmar também, assim, devoto, mas eu acho que Natália e eu somos mais. Dei camiseta pra Natália no passado aniversário dela. Nossa, deitei naquela camiseta. Verdade, eu não sei nem o que eu falo dela. Assim, aquela hora eu falei mais um susto. Mas, Nossa Senhora e Maria pra mim eu sinto uma relação muito forte. Eu sinto que tá comigo sempre, assim. É uma relação que eu falo igual o Delmar fala nas orações, eu falo com ela. Pelo amor de Deus, mãe, é a senhora que vai. Não me abandona nesse momento. Mas eu peço mesmo sabendo, eu peço sabendo que ela não vai me abandonar. Assim, eu já falo como eu sei que ela tá aqui, então eu já falo agradecendo, já é quase que uma afirmação, porque eu sei que ela vai atender. Então, ela é a maior. É isso. É A maior de todas. Mãe é um sentimento que, né, a força de Maria, eu sempre, né, vejo isso, uma força genuína que lutou, que foi junto até a cruz. Então, é nossa mãe. Bom, então a gente já contou histórias, a gente já explicou a ideia do nosso podcast, todo mundo já viu aqui e tal. E assim, o bom também do episódio piloto é que a gente, além da questão do microfone, a gente pode contar alguns bastidores, né? Tipo assim, a primeira questão de bastidores é que vocês viram que elas estão de preto e rosa e preto. Sim, combinandinho. Mas não foi proposital. Mas não foi combinadinho. Não foi proposital. Combinandinho, sem combinar. Sem combinar. Então, e uma questão que foi legal, é que assim, a Barros ama maquiagem, né? Ela adora, tá sempre com ela, mas a Ellen não veio aqui.
E a bolsa da Natália, né, que assim, que é algo que... Não, primeiro a gente precisa dizer que assim, o Delmar é super pontual, ele chega antes do horário. Eu sou pontual, ele é adiantado. E eu vivo atrasada, gente. Porque assim, eu preciso me justificar, porque eu já fui uma pessoa muito pontual, mas eu sou mãe. Então, eu ia falar, você é mãe de 2 filhos, tem uma casa pra cuidar, tá tudo então, certo. assim, aí eu já sabia que eu estava atrasada, saí de casa assim, Pedro, o Delmar vai ficar bravo, eu tô atrasada. Aí cheguei aqui, consegui fazer o cabelo, mas cheguei aqui com a cara limpa. Eu assim, Aí a Natália já fazendo fotos prontíssima. para colocar no Insta. E eu falei, você precisa passar um pó na minha cara. Eu trouxe o blush, eu trouxe. Eu trago. E aí entra-se a bolsa da Natália, porque na bolsa da Natália tem de tudo. Tem de tudo, gente. Minha bolsa tem de tudo. Se vocês acharem que a bolsa dela não tem de tudo, uma vez a gente estava no evento, os três. E eu sei que na bolsa de mulher tem coisas assim, do mundo feminino, coisa de beleza, mas ela tirou um cabo de som. Eu acho assim, ó. Na vida tem coisa da gente que tem limite. Tirar um cabo de som. Eu falei pra ela, minha amiga, peraí. Não. De onde você tirou? Ela tava aqui. Falei, como assim tava aqui? E se você for ver ali, ele vai estar aqui ainda. Então vocês saibam que por falta de cabo de som, esse podcast não vai parar de funcionar. Tem adaptador do P10, tem adaptador, Tem remédio, maquiagem, escova de cabelo, escova de chiclete. cabelo. Precisa de uma balinha na cara. Tenho também, tenho. Absorvente sempre tem. Não fio do Gente, peraí, vamos colocar um limite aí, tá? Vamos colocar um limite Não, aí. vamos Começou, lembrar. vamos colocar. Absorvente. Meu filho, é básico. Eu sei. O falar algo foi, né? E aceita, eu falo mesmo. Mas Delmar, vai sair coisas aqui, Delmar. E eu nem falei nada proibido, gente. Todo dia eu passo por isso. Uma coisa natural na vida. Então, e aí a gente foi. Então, esses são os pontos dos bastidores aqui que vocês conheceram. Então, o visual, tá? A gente tá nesse escritório aqui e tal. Gelado. Um pouquinho, né? Hoje é junho. Eu avisei que tá E a gente tá todo mundo de frio, mas tá todo mundo bem vestido, vai. A gente tá bem vestido, a gente tá Lógico, bem vestido, gente. tá todo mundo bem. E assim, então a nossa ideia foi hoje estar aqui justamente para fazer um episódio piloto para vocês conhecerem um pouco mais a gente conhecer um pouquinho mais, né, da estrutura aqui para mostrar para vocês. Vocês não estão vendo, mas tem fio pra tudo quanto é lado, tem coisa por aqui, então vocês só veem a parte boa. A nossa caneca tá no chão. A caneca tá por... Eu pedi um patrocínio de canecas, talvez eu fale com meu pai. Mas então assim, é justamente para vocês conhecerem a gente já tá começando esse processo de divulgação. Que orgulho, a gente já tem até um perfil, né? O pessoal criou, a gente já tem pessoal que tá seguindo e tal. A gente tem essa ideia de ficar postando quinzenalmente, né? Lá pelas 8, assim, à noite. Né? Na quinta-feira, que é um dia que você já tá no clima da sexta, tá? Então você já tá naquele clima de felicidade, não tá naquele clima depressivo de domingo, fim da noite. Então a gente escolheu já tal, tudo. A gente já pensou em algumas pessoas que elas aceitam só marcar a agenda. Então acredito que futuramente vocês vão conhecer um pouquinho mais elas e aí elas vão falar mais com a gente. Porque a nossa ideia, né? Justamente falar com a gente é que elas falam com a gente, né? Bom, mas aí agora, né? Hoje que eu tô falando um pouquinho mais, vocês não vão ver tanto. Bom, a gente falou sobre, né? São 43 minutos. Vocês estão vendo que no outro a gente começou a falar e achou que ia falar assim, não, mais uma hora. A gente pensou em 1 hora para não ficar muito desgastante. Aí falou assim, vocês acham que vão ter tanta coisa? A gente falou, acho que não. A gente falou 1 hora. Esses já são 43 minutos passados ao natural. Eu só queria falar uma coisa também, que vocês podem ver que a gente não tem cenários, né? Não temos grandes cenários, porque a intenção é começar, né? A gente vai começar e vamos fazendo tudo na raça, e é isso que importa. E já temos pessoas, né? Igual o Delmar falou, pessoas para vir, para falar, essa questão de agendar mesmo. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Esse piloto? Tem alguma pergunta, Delmar? Se eu tenho alguma pergunta... Nossa, aquela hora foi muito surpreendente na pergunta. Né? Foi. Nossa, deixa eu falar, uma contar a história de cada uma. Não, foi, a gente vai fazer um corte, depois a gente só edita que foi aquela hora que você perguntou e bota na nossa cara. Não, gente, o vídeo antigo tá salvo aqui, não, pode ficar tranquilo, isso aqui tá... Mas eu... Cara de choque. Então, mas eu fiquei legal que vocês contaram as histórias umas das outras, que assim, que é muito bom, né? Por mais que a gente conviva, a gente não conhece as histórias umas das outras.
Eu lembrei de uma história com a Ellen. Ah, uma história com a Ellen. Não é uma história, na verdade, Vai. não é uma história, é só um fato, um fato que eu ri muito. Né? No encontro desse ano no Jogre, a gente fez um pijama. A gente fez um pijama igual, e aí, pior que de manhã, né, a gente começaria o dia com esse pijama. E no decorrer do dia era pra gente trocar. E aí eu fui procurar ela na hora do almoço. Falei, ai, Ellen, esse cabelo maravilhoso, tá de pijama. Ela falou assim, eu já fui pro centro da cidade de pijama, desci em pleno centro da cidade, no meio do sábado de pijama. Aí eu falei assim, chega uma hora também que a gente ignora os bons costumes, a gente não liga mais. Verdade. Então esse dia eu vi muito também. Fim de demência. Inclusive, são os 3 pilares da dona Natália Barros, são pijamas, canecas e chinelos. Estava esquecendo essa última. Assim, se quer agradar ela, ela é fácil de dar presente. Ou coisa de Friends também, que ela gosta muito. Vocês viram que no começo do episódio... E Sandy Júnior. Ah, mas aí a gente só não foi no show porque tá caro. Inclusive, Sandy... Não temos condições. Inclusive, Sandy, a gente te quer aqui, a gente te quer aqui, mas R$320 o mais barato prejudica. Eu falei pra ela, que eu dei um presente de aniversário pra ela, mas eu ia falar, gata, eu quase te comprei o ingresso de São Júnior. Ela falou assim, sem condições. Ela falou, sem condições, para. Ela falou, não dá. Entendeu? A gente ia, não, então assim, ia ser 600 e poucos reais. Eu falei pra ela, ela falou assim, sem condições, não tem como. Tudo bem, eu agradeço os gestos de amizade, mas não dá. Ele tá rindo bastante, deixa eu explicar por quê. Porque antes, quando a gente tava aqui, eu tava pensando assim, gente, vocês viram que o ator do Thor foi no Podpah, né? Que legal. Será que um dia a gente vai entrevistar um famoso tipo a Sandy? Aí eles, todo mundo riu muito. Eu falei, gente, vai um dia fazer um show aqui, a gente chama ela pra vir. E ela vem, você acha? Inclusive, se vocês acharem que não, vocês entram no Instagram da Sandy. A Basta tá curtindo todos os posts, assim, ela é fã mesmo, ela gosta. Uma vez a gente foi comer um lanche, aí eu falei, Blas, ela, oi, eu falei, então, ela o quê? Eu falei, tô com uma música de Sandy Júnior na cabeça, ela o quê? Fala, me conta, que eu sou fã. Aí eu falei, ela é assim, ela falou, cantarola, você não sabe a letra. Aí eu cantarolei, ela começou a cantar, e durante a semana eu fiquei com a música inteira na cabeça. É uma música de 97. Assim, é muito assim, a gente gosta bastante, mas então, é legal pra vocês conhecerem um pouco. Rebelde, para com isso. Na verdade é que é o seguinte, né? Faz de durão. Não, é porque é o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que eu tô diferente, fala a verdade. Eu tô diferente. Tô usando calça colorida. Ele viu o filme de terror? Ele viu? Viu mesmo? Assim. Ele viu filme que ele julga, gente, ele julga que as coisas assim, é filme de menina. Eu falei, assiste, para de ficar julgando antes de assistiu o filme, falou, o filme é muito bom, eu falei, Aí depois assistiu um de terror e agora tá lendo o livro da Suzane von Richthofen. O livro do... esqueci agora o nome do... Não, o engraçado é que não é só, né? Aí a Bárbara falou assim, você vai lendo, aí você vai me falando o que você tá achando, e direto eu mando coisa pra ela. Então as nossas conversas, além de ter a expressão eu dormi, também tem isso. Se rende, vai. Admite que você quer assistir, que você quer ler. Admite, se rende com as coisas. Exatamente. Então, aí eu tô esperando também um filme de paternidade pra mostrar pra ela, mas o nosso querido Piangers não lança logo. Então a gente é cultural no nosso nicho, a gente dá dicas uns pros outros, tá vendo? A gente não fala só sobre podcast. Pra falar a verdade, o nosso grupo ficou parado um tempo, o tempo de Ejoker, né, do encontro, e depois a gente voltou a falar de podcast. Finalmente, por isso que começou, finalmente, a gente tá nesse projeto desde janeiro, assim, ó, microfonezinho pronto, com mesa de som pronta, com tudo pronto, só faltava a gente ter tempo pra sentar. E o que eu gosto é que assim, o que eu gosto de cada um é que cada um é diferente. Eu sou mais da escrita, a Ellen ama uns áudios, só que a Ellen manda uns áudios na madrugada. Barros é noturna. Vai mandar. Não, eu amo áudios longos, inclusive. Não me mande áudio de 3 segundos, escreva. Entendeu? Mas aí começa a áudio e vai indo. Então, mas hoje deu certo. Pela segunda vez, agora com microfone. Sabe o que eu tô pensando? Sabe o que eu acho engraçado? Ela é mais noturna, você é mais diurno. Eu depende. Tem mês que eu tô, tipo assim, trocando dia pela noite. Trocando dia pela noite não, né? Porque eu trabalho, aí eu fico a noite inteira acordada, depois passo outro dia morrendo. Aí chego em casa, tiro um cochilo, aí depois vou dormir tarde e fico nessa. Mas em geral eu durmo muito tarde, mas também sou produtivo durante o dia, né? As minhas pessoas não dormem. Sei lá, você
transito ali. Eu entre os dois. Não, Não mas... ficamos sem resposta. Não, mas sério, mas ela gosta de um soninho, hein? Ela gosta. Ela gosta, tem... Não, Ah, eu ela durmo. gosta, ela gosta. Não, Eu tem durmo. dia que ela acabou de dormir, ela responde você e ela volta a dormir. Eu falo, não é possível. Não, tem dia que já aconteceu dela acordar 11 horas, ela almoçar, ela dormir, aí ela responder e ela voltar a dormir e acordar 6 horas. Eu falo, mas não é possível, gente. Ela é, se moscar, Toda ela... oportunidade de dormir deve ser aproveitada. Então, Eu assim, penso assim. então vocês viram que ela gosta bastante. Então vocês já estão conhecendo um pouco de Dona Natália Bastos, que ela gosta de 3 coisas. Ela gosta de dormir. A Dona Ela gosta de calças coloridas. Eu sempre gostei. A gente conseguiu converter ela para ir para All Star. Ela tá usando All Star agora. Eu sempre gostei, mas nunca tinha usado. E é bom, gente. É uma delícia, All Star eu tenho dois. Não, mas protesto. Tá caro, hein? Tá caro. Antes era 100 e Caríssimo. pouco, agora tá 300 e pouco. Então a gente... A Ellen, calças coloridas, Eu inclusive. tenho isso em comum com o Delmar, calça colorida. Sempre gostei de calça colorida. Fui comprar essa semana, falei pra ela que ia comprar uma calça colorida. Cheguei lá, não tinham calças que eu gostei e eu falei, poxa vida, ficou pra próxima. Mas também, então a Ellen gosta de livros, a Ellen gosta de calça colorida, a Ellen tem várias coisas boas aí que ela é mãezona, embora que a Dona Natália Bastos também é minha conselheira particular, mas, então assim, tem coisa, então, Aí ele vai ver, né? não sei, mas então... Eu conheci ele, eu continuo esperando o telefone que eu preciso mandar uma mensagem pro psicólogo do Delmar. Então, né, ela conheceu o psicólogo, tá, abraços Everson, tá, ela conheceu ele, a gente tava fazendo um projeto de arrecadação de leite, porque até então, confidência pra vocês, cada um tava no mercado e a Ellen ficou comigo, ela e o filho dela, e eu tava tirando o filho dela da redenção, né. Eu falei assim, Augusto, você tem 4 horas comigo, eu quero saber de você, eu quero saber mais da sua vida, o que você faz. Chegou num ponto que a Ellen falou assim, Delmar, ele é muito novo, para. E agora, desde então, faz umas 3 semanas, o Augusto, eu falo, oi Augusto, ele sai de perto. Não, Ele o tem Augusto, medo. O Augusto agora ele quer sair com a gente, tipo assim, sabe? Todo final da lista tá o Augusto lá procurando, mas hoje a gente vai pra comer, que ele quer ir também. Eu falo, deixa comigo que eu levo. Ela fala, não, se eu soltar, depois eu não consigo prender de novo, ele é muito novo. Ele é uma criança. Não, mas o que eu gosto do Augusto é que assim, eu admiro características nas pessoas, né? Eu elogio as pessoas, mas eu admiro. Eu gosto do Augusto que a preguiça nasceu e ficou ali. A preguiça nasceu no Augusto e ficou ali, inclusive abraços Augustos, tá? Eu vou amar mostrar essa Eu gosto parte assim, pra o ele. Augusto, mas eu já falei isso pra ele, foi Augusto, Não, a mas preguiça é verdade. nasceu e ficou ali. Não, Você mas fala, Augusto, faz tal coisa. Mas eu mandei pra ela, Augusto, o Augusto mudou tanto esses dias, achei que o Mudou. Augusto mudou muito. Ele tá mais conversador, assim. Mais comunicativo. Mas é isso, gente. Vamos finalizar nosso pódio. Alguém tem mais coisa pra falar? Não? Eu acho que depois, conforme forem acontecendo as coisas, a gente vai acabar contando mais historinhas, Sim. né? E A princípio esse era o piloto mesmo, pra gente falar também sobre a gente, pra explicar como vai funcionar. Então, quinta-feira sim, quinta-feira não. Estaremos com vocês, com convidados. Indiquem pra gente, a gente vai ver as caixinhas. Eu já falei, de pergunta. a gente falou no começo, né, das caixinhas. Falei, né, que a gente vai abrir caixinha pra indicar pessoas, pra fazer perguntas. E é isso. Contamos com vocês pra assistir a gente, pra divulgar, né, ajudar a divulgar nossos vídeos, compartilhar com a galera. Pode ser que a gente tenha uma crise de riso quando o vídeo acabe. Mas eu espero que ele acabe com o som do microfone. Oremos. Vamos, ó, são 50. Ó, gente, a gente fala muito, cara. Nossa, São 2 horas. 53 minutos além do dia primeiro. Gente, a gente tá. Porque são 2 horas já falando. Nossa, que orgulho que eu tenho da gente. A gente fala muito. Daí o nome, né? Fala com a gente, porque a gente fala muito. Porque senão ia ficar, fala entre nós. Fala, deixa que a gente fala. Fala não, deixa que eu falo. Deixa que a gente fala. Então, vamos se despedir. Então é isso. Até mais. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a E próxima. até a próxima.